Bora falar de Bleach. Bora falar de Bleach. Eu sou Rafael, psicólogo, e talvez o vazio não seja a ausência de algo, mas a incapacidade de percebê-lo. Hoje, a reflexão é sobre Ukiyoha. Tem spoiler de todo o anime e mangá de Bleach. Vamos lá. Ukiyoha Schiffer, como diria o Ukiyoha dublado, o Ukiyoha carioca. Pessimismo, a filosofia do pessimismo. É talvez uma das filosofias mais tentadoras para alguém que já sofreu. Ele surge no momento em que a dor deixa de ser um evento isolado e passa a ser um padrão aprendido. E quem nunca sentiu isso na vida? Quem nunca passou por uma grande decepção? E aí depois que isso acontece, você começa a dizer coisas para si mesmo de que você vai ficar isolado no seu mundo, não confiando em ninguém, e que a partir daquele dia específico tudo será diferente. É uma maneira do seu cérebro de encontrar uma proteção momentânea para o sentimento de decepção. E assim como já aconteceu com você também, você volta ao normal, porque as emoções são passageiras. Então aquela promessa que você fez de nunca mais confiar em ninguém, de nunca mais ter contato com ninguém, ficar isolado no seu mundo, não vai acontecer, ou raramente acontece, porque as nossas emoções têm prazo de validade. Só que isso repetido muitas vezes pode começar a virar uma espécie de padrão. Se uma pessoa sofrer muito, esperar o pior do mundo vira uma estratégia de autoproteção. Seja par da expectativa de que tudo vai dar errado, a frustração perde o elemento surpresa. No anime Pra ele, mano, se perder, tá tudo bem. de Bleach, o Ukiyoha é um isso aí. retrato do pessimismo, porém não com a função de proteção ou algo nesse sentido, mas porque ele já nasce com a propensão a não entender bem as emoções positivas do mundo. Ou seja, o Ukiyoha não é assim por decepção ou por algum tipo de frustração que ele teve. Ele já nasce dessa maneira. E por isso Ele, mano, pra mim é muito conveniente que ele é o Hollow mais vazio de todos os Hollows, mano. É muito interessante que ele nasceu, a gente vê o nascimento dele no Recomundo. Pra mim ele é o Hollow mais puro que tem. Ele é o Hollow mais puro de todos. Tanto é que os Hollows antes eles caçoavam do Ukiyoha, né? Por causa da diferença de cor dele. Ele é branco e os outros Hollows eles são pretos. Então existe uma diferença muito contrastante. É quase como se ele fosse uma anomalia pros Hollows. E aí é que entra a parada, mano. Mas ele é uma anomalia, mas ele encarna muito bem o objetivo do Recomundo de ser oco. Rueko Oco. Então, tipo assim, ele é vazio. Totalmente vazio. E isso sempre me deixou com uma pulga atrás da orelha, mano. sua presença em Bleach é extremamente Sim. marcante. O Salve, mano. Ukiyoha é daqueles personagens que transcendem o próprio anime. Em Bleach, ele não se destaca apenas pela força ou pelo papel na história, mas pela forma como ele representa algo mais profundo e silencioso. Não só aí o seu design marcante, acho muito da hora o design do personagem. Aquele vazio, né, que ele tem aqui no local que teoricamente seria o coração, assim também como os traços finos dele, quase inexpressivos, uma forte imagem de alguém que impõe respeito. Ele também Não, o design do Ukiyoha é pico pra caralho, moleque. Pra mim, ele é assim, ele é o melhor Hollow no sentido de conceito. Pra mim, ele é o melhor espada no sentido de conceito. Já fiz até uma tier list há muito tempo atrás aqui no canal falando sobre lore, design, poderes e etc e tal. E pra mim, mano, o Ukiyoha, ele é o melhor em tudo. Por isso que ele é tão popular. Por isso que a galera superestima tanto ele. Ele não é o mais forte, nem fudendo. Mas assim, ele é o mais consistente com o tema, diria eu, né? Pra mim, eu acho que é isso. também tem muitas expressões neutras, vazias, que comunicam uma espécie de controle, alguém que não é dominado por impulsos, por questões mais superficiais. Todos são bons, inclusive, tá? Acho que a grande maioria ali é muito boa. Muito, muito boa. Alguns deixam a desejar um pouco mais do que outros, tipo a Haribel. A Haribel, mano, ela é muito legal, mas assim, faltou, tá ligado? Simplesmente faltou. E pra mim o que torna ele mais Ela pagou pelos pecados do cubo de acelerar e frear toda hora o arco. Então, alguém tinha que pagar o pato, a Haribel foi uma das que pagou. icônico ainda é o que ele realmente simboliza no anime. O Ukiyoha é um retrato do pessimismo levado ao extremo, uma visão lógica e quase filosófica da existência. Para ele, sentimentos são inconsistentes, frágeis, quase irreais. E ainda assim é justamente nesse vazio que surge o maior paradoxo do personagem, pois o Ukiyoha nega as emoções, mas sua trajetória gira em torno de compreendê-las. O que é sentir? O que dá sentido à existência? Até que ponto o controle nos protege ou nos afasta daquilo que nos torna humanos? Como psicólogo, eu tenho total consciência de que nossos pensamentos moldam nossa vida. Diversas pesquisas que apontam que os otimistas geralmente se recuperam mais rapidamente e são mais saudáveis e felizes a longo prazo do que as pessoas pessimistas. Ou seja, o Ukiyoha nessa situação, ele já entraria em desvantagem com qualquer pessoa mais positiva. No entanto, eu sou defensor do equilíbrio das coisas. Então, pra mim, o pessimismo tem um lugar. Como dizia a escritora Gladys Stern, tanto os otimistas quanto os pessimistas contribuem para a nossa sociedade. O otimista inventa o avião e o pessimista o paraquedas. Precisamos das duas visões. É por isso que Ichigo é tão importante quanto o Ukiyoha no anime. O Ukiyoha Schiffer é uma Hanka, um Hollow, Da hora a ideia, né? que removeu sua máscara e adquiriu poderes semelhantes aos de um Shinigami no universo de Bleach. O começo dele, ele era muito estranho por não ter sobrancelha. Depois disso, o cubo começou a fazer esse contorno aqui mais grosso. E aí ficou mais menos creepy. Porque antes ele tava muito, muito estranho, mano. Ele nasceu originalmente como um Hollow solitário no deserto do Ueko Aí, ó, o traço mais grosso dá a impressão de uma sobrancelha. mundo. Lá tinha apenas morte, vazio Apesar da apatia que ele demonstra, né? Ele ainda assim
consegue passar o ar menos estranho do que no começo. No começo tava muito E estranho. o silêncio, isso está de acordo com o próprio perfil do personagem, que não demonstra emoções relacionadas a medo, empatia ou qualquer tipo de esperança. Na verdade, ele nega bastante a esperança. Ele desenvolve uma visão de mundo baseada no niilismo, acreditando que nada possui significado intrínseco. Para ele, conceitos como coração, amor ou propósito são ilusões criadas por seres fracos. Apesar de que é meio que difícil dizer que ele não tem nenhum tipo de propósito, porque ele já procura, de certa forma, informações, entender o ser humano. Quando ele se torna uma espada, a elite mais poderosa de uma ranca, ele se torna o número 4, ele segue bastante o Aizen. Ele serve fielmente ele. Talvez por lógica ou apenas por hierarquia, mas talvez seja errado dizer que ele não tem um propósito. O Kyoha observa os humanos como um cientista observa um experimento, procurando entender os sentimentos dos humanos. Só que ele quase sempre encontra um nada. Ele procura entender, mas não consegue entender. É como se ele tivesse a parte do cérebro relacionada à teoria da mente de alguma forma comprometida. Ele não tem empatia. Legal. Ou a empatia dele é bem deficitária. E aí, por mais que ele tenha toda essa frieza, esse pragmatismo, ele passa longe de ser um psicopata. E aí, pra mim, a profundidade do personagem passa justamente por isso. Ele não é um estilo de psicopata clássico. Em Bleach, embora ele apresente alguns traços que lembram esse perfil, como baixa empatia e indiferença à dor alheia, sua estrutura é diferente em pontos fundamentais. Ele não é impulsivo, não busca estímulo, não age por excitação, prazer ou ganho pessoal, também não demonstra uma tendência marcante à manipulação emocional, que é algo muito típico de psicopatas, por exemplo, como é o caso do Aizen. E talvez o mais importante, não há qualquer sinal de satisfação da dor do outro. Ou seja, o Kyoha não fere porque exatamente quer ou porque ele gosta muito de fazer isso. Ele fere porque, dentro da sua lógica, simplesmente não há motivo para não fazê-lo. E é aqui que está exatamente a diferença mais inquietante. É muito legal como coloca o Kyoha pra mostrar a segunda etapa só pra dar uma... Só pra, mano... Você já tá perdendo aqui e você ainda tá levantando, mano, toma aqui a segunda etapa e cala a boca, mano. Vê o desespero aí na sua frente. O que você faz contra isso? Não tem o que fazer, né? Não tem. E ainda assim o Ichigo continua, mano. Mas é da hora. O psicopata ainda opera dentro de desejos, impulsos e interesses. O Kyoha opera dentro do vazio. E o vazio, em alguns momentos, pode ser também bastante assustador. Não só para a pessoa que sente, mas para aqueles ao redor dela. E é aí que entra o niilismo existencial. O niilismo existencial é a visão de que a vida não possui significado, propósito ou valor intrínseco. Ele parte da ideia de que não existe uma ordem cósmica que dê sentido objetivo à existência. Valores, metas e moral seriam construções humanas, não verdade universais. Com isso, meio que nada é naturalmente importante. E com isso, o indivíduo se depara com uma espécie de vazio ontológico. Nada garante que viver tenha sentido. Esse conceito foi amplamente discutido por Nietzsche, especialmente após a ideia da morte de Deus. O niilismo ele pode gerar angústia, apatia, uma sensação de inutilidade, mas também pode abrir espaço para uma liberdade radical. Como assim? Se nada tem sentido, o sujeito pode criar seu próprio sentido. O niilismo de Kyoha se manifesta como apatia, frieza, neutralidade afetiva, não porque ele seja incapaz de... A questão do Nietzsche, eu realmente não estudei muito sobre Nietzsche, não sei dizer se tá curado. Mas a parte do Nietzsche é realmente uma parada a se pensar, porque relacionam muito ele com o niilismo. E eu não sei não. Eu não sei. Sentir biologicamente, mas porque ele nega a validade dos sentimentos. Porque sentir pra ele é totalmente irracional. Se você perguntar a um grande número de pessoas e elas forem honestas contigo, elas vão dizer que preferem a depressão do que a ansiedade. Preferem a tristeza ao medo. Com a tristeza, há um distanciamento e até mesmo uma sensação de superioridade em relação ao mundo. Estou fora e acima dele. Isso é o que se chama de realismo depressivo ou pessimismo defensivo. Essa estratégia utiliza o desespero para lidar com o medo e uma sensação distorcida. Você pretende fazer algum vídeo de Full Metal? Cara, eu pretendo, só que muito no futuro. Por enquanto, não está nos planos. O que eu acho loucura é ter um chip até famoso entre ele e a Orihime. Com certeza, para afastar o crítico interno, que também é, paradoxalmente, o herói da pessoa. Então, para muitas pessoas, talvez pro Kyoha também, buscar o não significado das coisas é uma forma de proteção contra algum tipo de frustração que a pessoa teme. O Kyoha observa os humanos como um cientista, mas ele tem um forte viés e rechaça... Querendo ou não, ele não fez nada contra a Orihime. Tá, tipo, de bater de frente contra ela. Inclusive, ele toma um tapa na cara e fica quietinho, né? Não revida nem nada. É muito interessante a dinâmica deles dois, porque é ela que ensina ele, e o Ichigo também ensina muito, só que o Ichigo ensina através de um outro exemplo, né? O Ichigo ensina através do exemplo de cair cada vez mais na própria alma, enquanto a Orihime, ela ensina real o que é amor pro Kyoha. É muito foda. Tudo aquilo que questiona a visão dele. E é que entra o problema do niilismo. Algumas pessoas parecem mais Luca, você desenha? Não desenho. Frias, mais distantes. Isso não significa necessariamente que a pessoa não tem sentimentos. Na maioria dos casos, estamos falando de diferenças na forma como o cérebro processa, regula e expressa emoções. Existem indivíduos que sentem mais, mas mesmo assim não demonstram. A estratégia de algumas pessoas é suprimir mais as emoções. Já para o Kyoha, é uma questão mais de indiferença. A dor humana para ele não tem significado. A vida humana não possui valor intrínseco. A esperança para ele é uma ilusão construída para dar conforto. E a partir dessa lógica, causar sofrimento não é exatamente errado, é apenas irrelevante. E é isso que torna para mim um personagem bastante assustador. Porque isso acaba... Outra parada do Kyoha é interessante que ele sacrificou boa parte do poder que ele poderia ter só por uma regeneração mais pica.
que é o que os Hollows, né? Muitos Hollows prezam mesmo. Então, enquanto alguns personagens, tipo, sei lá, o Noitra. O Noitra, ele investiu muito em resistência. Os pontos da árvore de talentos dele foram tudo pro Iero, que é a defesa passiva dos Hollows, dos espadas, principalmente. O Kyoha não faz nada disso. O Kyoha, ele foca totalmente em regeneração, pra conseguir regenerar braço, perna, a porra toda. Só que ele não consegue regenerar órgãos internos. Então, ele não conseguiria regenerar coração. Ele tava oco, literalmente totalmente oco por dentro, depois daquele raiozão lá que o Ichigo desfere. Então, querendo ou não, a regeneração dele é muito pica, só que, ao mesmo tempo, não é tudo isso, né? Ele é um canhão de vidro que, se cortar alguma coisa fundamental, acabou pro Kyoha. Virando uma espécie de crueldade também. Não a crueldade que destrói por prazer, mas a que destrói por não reconhecer o valor daquilo que foi destruído. Em Ukiyoha, isso acontece em alguns momentos, como quando ele derrota sem hesitação aqueles soldados que estavam ao lado de Orihime. Não há raiva, não há ódio, não há satisfação, apenas execução. É como se ele operasse totalmente em um sistema lógico, onde as emoções não eram variáveis. É como se o outro não possuísse valor suficiente para gerar culpa nele. E é isso que cria uma espécie de hierarquia entre fracos e fortes na cabeça dele, onde os fortes são relevantes e os fracos são descartáveis. E é exatamente aqui que torna o personagem perigoso. Quando o niilismo deixa de ser apenas uma constatação filosófica e passa a ser uma lente rígida de interpretação da realidade, ele pode desumanizar o outro. Se nada tem valor intrínseco, então o sofrimento perde peso moral, naturalmente. E sem esse freio, comportamentos potencialmente destrutivos podem ser racionalizados com facilidade. Como analisado por Hannah Arendt, a erosão dos significados compartilhados não afeta apenas indivíduos, mas pode fragilizar sociedades inteiras. Após a Primeira Guerra Mundial, houve um colapso profundo das estruturas simbólicas que organizavam a vida europeia. Religião, tradição, identidade nacional. O resultado foi uma espécie de vazio no sentido coletivo. Isso criou um terreno psicológico onde ideologias totalizantes puderam florescer. Ideologias que deram meio que sentido, pertencimento. Nessa situação, elas fornecem respostas para perguntas às vezes desconfortáveis de ter que lidar, como as que o Kyoha tem que fazer. É por isso que o vazio do Kyoha é complexo. Quando o sentido desaparece, o ser humano não simplesmente aceita o vazio, ele tende a substituí-lo. E muitas vezes, qualquer sentido é melhor que nenhum para o nosso cérebro. Essa dinâmica é muito bem capturada pelo psicólogo Jordan Peterson, ao descrever o niilismo como o colapso do sistema de valores. Na visão dele, se tudo envolve dor, injustiça ou sofrimento, e nada justifica isso, então nada tem significado. Quando não existe algo... O Jordan Peterson ficou louco, não ficou? Deu alguma coisa assim com ele? Ele tava numa dieta só de carne... Não sei o que deu nele, mano. Ele começou a ficar doido. Pelo qual vale a pena sofrer, o sofrimento se torna caótico, arbitrário, impossível de sustentar. Isso abre espaço para estados como apatia, cinismo, ressentimento ou para a adesão de ideologias rígidas que oferecem uma espécie de sentido pronto, ainda que simplista ou perigoso. Por exemplo, no caso do Kyoha, ele acredita fielmente que as emoções não fazem sentido. Ele cria esse cenário, então ele fica confortável para tirar a vida de pessoas. Ele não sente nada, porque nada tem sentido para ele. Como eu falei, o Kyoha não perdeu o sentido, ele nunca teve esse sentido. É como se o Kyoha representasse um estado original de vazio, não há trauma, não há quebra de expectativa. Olha, muito bem falado, hein? Um estado original de vazio. Isso tá tudo a ver com o começo da lore dele, o one shot e tudo. Tudo que o Kyoha usa é muito puro pra um Hollow, mano. Ele é o Hollow mais puro, no sentido de ser original a sua essência, né? A essência da dimensão dele. Isso é muito foda, cara. Tipo, eu tenho certeza que o Kubo tem alguma coisinha com isso que ele ainda vai colocar na obra, talvez. Cara, tenho certeza absoluta que o Kubo... Ai, que safado. Não há narrativa. Autor safado, autor de poesia sutil, mano. Anterior, o que existe no caso dele é simplesmente ausência. Só que ao mesmo tempo que ele percebe toda essa ausência, ele tenta se convencer, ele também procura. Ele quer entender o que significa coração. E sabemos que quando a gente se preocupa com algo é porque a gente se importa. É por isso que o Kyoha observa os humanos quase de forma obsessiva. É como se ele não sentisse em paz com isso. Isso revela nele uma fissura silenciosa em sua estrutura interna. Se sua certeza fosse realmente absoluta, não haveria necessidade de olhar tão perto, nem de retornar repetidas vezes ao mesmo objeto de negação. Convicções genuínas, elas são mais estáveis. Elas não precisam constantemente serem testadas, confirmadas. E essa contradição dele aparece no momento que ele captura, né, a Orihime, e ele meio que convive com ela. Ele observa o tanto que ele e os humanos são diferentes. E essa contradição se torna ainda mais evidente na luta dele contra o Ichigo. Ele luta pra vencer, mas também pra observar. Ele questiona, ele compara, ele analisa a insistência do Ichigo em continuar lutando, mesmo quando a derrota parece inevitável, como se ele buscasse uma falha lógica naquele comportamento. E ele vai encontrando coisas que a filosofia dele não consegue explicar. A força de Ichigo não nasce da negação do sofrimento, mas da disposição de suportá-lo por algo que ele considera valioso. Cara, isso no mangá é tão melhor. Papo reto. Tipo assim, o anime é bom, mas, cara, no mangá dá um impacto tão maior
por causa de ser um quadro parado e a expressão do Ichigo, mano, é muito melhor. Isso naturalmente acaba instigando o Kyoha. E é por isso que pra mim ele não é um niilista verdadeiro. Pelo menos não um niilista verdadeiramente convencido. Porque alguém assim não se preocupa muito ele ainda tem fissuras. em investigar. Ele simplesmente descarta. O Kyoha, porém, investiga. Ele observa humanos sofrerem, se sacrificarem, protegerem, amarem e persistirem. Ele observa especialmente... O Kyoha, ele é um cara muito inteligente, mas ele não é um cara sábio, ele não tem tanta sabedoria. Então, tipo assim, conforme ele vai criando essa sabedoria, ele vai começando a entender as coisas, porque ele vai convivendo, ele cria aí uma espécie de conhecimento empírico que ajuda ele a entender mais a Orihime, e a partir desse conhecimento ele parte para novas suposições, porque ele não tinha nenhum conhecimento prático vivendo com o ser humano. Aqueles que lutam constantemente, mesmo sabendo que a derrota é quase certa. Então, cada olhar que ele tem, cada pergunta velada, ela vai mudando ele só por ela ser ela mesma. Cada interação é uma tentativa inconsciente de estabilizar um sistema de crenças que começa a apresentar microfissuras. Quanto mais ele afirma, né, que o coração não existe, mais ele se aproxima de contradições, de situações que parecem demonstrar o contrário. E esse é o paradoxo central de Kyoha. Ele construiu uma identidade baseada no vazio, mas passa a orbitar aquilo que sugere sentido. Sua mente sustenta um modelo de mundo, mas sua atenção é atraída exatamente para os fenômenos que ameaçam esse modelo. Ele não busca esperança, ao mesmo tempo que instiga quando ele vê alguém tendo esperança. Ele não consegue ignorar quem vive por ela. Se preocupar com algo é, do ponto de vista psicológico, um marcador direto de valor atribuído. Na terapia cognitiva, o pesquisador Aaron Beck demonstrou que pensamentos recorrentes se organizam em torno de crenças centrais e esquemas de valor. Em termos simples, o cérebro rumina aquilo que ele considera relevante para a identidade, assim também como para a segurança e para o futuro. Se algo realmente não importa, o cérebro tende a descartar aquilo. Exatamente, demora a encontrar isso porque ele tem uma ilusão da própria percepção, que é algo comum em todos nós. Costumamos usar nossas próprias emoções como principal lente para interpretar o mundo. Quando sentimos algo com intensidade, é natural supor, ainda que de forma equivocada, que os outros vivenciam experiências internas semelhantes. Nesse contexto, o Kyoha desenvolve uma visão radicalmente autocentrada da realidade. Ele acredita porque ele não conhece, mano, não troca ideia com ninguém, mano, o cara tá cagando. Que nada possui significado, a menos que possa ser confirmado por sua própria percepção direta, como se a existência dependesse exclusivamente de ser refletida nos olhos dele. Então tudo aquilo que escapa dos sentidos dele é considerado algo inexistente. Essa lógica, ela se encaixa na maneira que ele recusa a reconhecer as emoções humanas. O Kyoha é o tipo de cara que fala: eu não consigo ver o oxigênio, portanto ele não existe, é que nem Deus. É tipo isso, tá ligado? É só na minha experiência empírica que importa e foda-se, mano. Se os humanos sentem algo e ele não consegue entender, e não consegue sentir também, então aquilo não existe. Para ele, então... é o argumento mais básico da compreensão, tá ligado? É a parada mais... tá, o meu receptor é tudo que importa. Só o que eu consigo ver tá lá. Mas tem tanta coisa que você não consegue ver que também tá lá. Inclusive, Bleach é sobre isso. Bleach é muito sobre tudo que você não vê e tá ali. É a poesia da coisa. Que nem quando eu falo pra vocês sobre a luta, por exemplo, do Mask e The Masculine. Vocês falam, porra, é só a luta do Mask contra o Kensei e o Rose. O que que tem de mais? Já falei aqui, volto a repetir. É a luta sobre máscara, sobre conhecimento, sobre você se aceitar ou não. Então, tipo, tudo isso você não vê. Você não tá ali. Mas... tá ali, tá ligado? Entendeu? Você não consegue ver que está ali, mas está ali, de fato. Ainda tem que falar um vídeo só sobre o Mask, vai ser bom. Nossa, vai ser bom demais. Os sentimentos não passam de construções imaginárias criadas para suavizar o peso da existência. Em seu diálogo com Orihime, essa postura se torna explícita. Ele afirma que, se não consegue ver emoções, tocá-las ou encontrá-las, então elas não existem. Ele usa aquelas palavras, né? Se eu atravessar seu peito, sua cabeça, eu vou encontrar esse coração. É simbólico do tanto que ele quer entender os humanos. Do tanto que ele nega, ele não entende que o bagulho existe de outra forma. Ele quer ver o cru. Ele quer ver a carne na frente da... tá, isso aqui que é o coração, tá bom. Só que não é isso, mano. E mostra que não se importa, mas no fundo ele se importa bastante. Porque ele está com algum tipo de desconforto. Ele tá incomodadaço. E por trás desse raciocínio aparentemente lógico, esconde-se um empobrecimento profundo da experiência subjetiva. Ao negar a validade do que não é mensurável, ele fecha a porta para qualquer forma de significado simbólico, afetivo ou relacional. Construindo, né, um mundo que é coerente à sua lógica, mas deserto em humanidade. Só que aí, à medida que ele vai enfrentando o Ichigo, à medida que a luta vai progredindo, e também, de novo, né, a experiência que ele teve com a Orihime, por meio dessa experiência compartilhada, ele vai conseguindo observar algumas coisas que vão meio que criando mini rachaduras nessa percepção dele. Ele observa atos de sacrifício, vínculos que persistem apesar da dor e uma determinação que não se explica apenas por sobrevivência. Esses fenômenos não se encaixam na sua percepção de mundo, mas também não desaparecem. E por isso que o incomoda. É por isso que a morte do personagem é tão marcante. O Kyoha é uma das melhores mortes de todas de Bleach, assim, top 3, assim.
Sem meme. Em seu final, verbaliza algo inédito. Ele questiona se aquilo que os humanos chamam de coração talvez exista. Essa fala não representa uma conversão completa, mas sim um nascimento da dúvida. E para alguém como ele, né, que viveu com uma espécie de certeza... Ele termina entendendo, isso aqui que é, então, pô, agora que eu entendi a piada. É tipo o cara que demora pra entender a piada, aí só depois de um dia inteiro, assim, refletindo, ele... entendi o que ele quis dizer com isso. Aí ele morre. absolutas durante Ele toda a sua morreu. vida, aquilo demonstrava que Mas ele entendeu a piada, ele entendeu a jogadinha, pelo menos. algo nele tinha mudado. Ele tinha percebido algo no final. O gesto de estender a mão para Orihime é especialmente significativo. O Kyoha, que sempre tratou o contato humano de forma fria e instrumental, realiza agora um movimento que não tem função estratégica, não traz vantagem tática e não serve à lógica. É um gesto puramente relacional. Ele tentar tocar as mãos dela não faz sentido nenhum pra luta. É uma questão simples foda, de né, conexão, mano? algo que ele não sentia durante todo o anime. Esse detalhe torna a cena mais trágica do que redentora. O Kyoha não morre como alguém que encontrou plenamente o sentido, mas como alguém que, no Bom final demais. ali, percebeu que talvez esse sentido exista. Só que, infelizmente, ele só conseguiu ver isso no final. Mas pra história ficou muito bom, né? Eu achei muito interessante ele fato dele morrer na história sem entender completamente isso. Porque se ele entendesse exatamente como eram os sentimentos, ele seria outro personagem, ele teria outra personalidade. Ele não seria o mesmo. Não seria tão icônico também, talvez. É por isso que essa filosofia do pessimismo, ela tem pontos severamente negativos. Essa filosofia não destrói... Pra mim, aí, ele foi purificado, tá? Pra mim, o Ichigo conseguiu purificar a espada mais... De novo, puro ao conceito do Huecomundo, mas essencialmente Hollow. Ele conseguiu aí purificar a alma do maior Hollow de Bleach, junto com Orihime. Destrói apenas a esperança ingênua, ele pode amputar silenciosamente a capacidade de reconhecer o sentido quando ele finalmente se anuncia. Ao viver sustentado pela certeza de que nada importa, o Kyoha construiu uma blindagem perfeita contra a dor, mas também contra o encontro. Tudo chega pra ele tarde demais, num instante em que já não há tempo para reorganizar a própria existência em torno dessa possível nova possibilidade. Essa visão ensina o sujeito a fechar os olhos antes que algo possa ser visto, negar antes que algo possa tocar. Se você se identificou com esse personagem, eu tenho certeza que muita gente se identifica, porque essa questão de achar sentido não é algo totalmente natural do ser humano, tem pessoas que não conseguem de fato encontrar, e o pior, não conseguem lidar bem com essa situação, e talvez nesse ponto o Kyoha ensina a principal ferramenta, né, que é pesquisar, procurar, tentar entender, ter o foco exclusivo. Outra coisa boa do Kyoha em questão de status é a pesquisa dele, né? A pesquisa do Kyoha é bem afiada, ele consegue entender muita coisa só batendo o olho. Em algo pode torná-lo verdade. Se manter aberto a conhecer, a entender, pode ser considerado já uma grande conquista. Pois, como eu costumo... Eu acho que a pior dele, se pá, é o Iero. Mas a pesquisa dele é boa, o Iero dele eu acho que não é nada demais. Os ceros dele são bons, embora ele não tenha, né, focado nisso, mas o top 1 dele é a regeneração. A regeneração dele, se pá, é a melhor de todos os Hollows e espadas. Como dizer para pessoas que estão passando por uma situação onde elas Com exceção dos top, tipo... Aizen e afins, né? Claro. sentem vazio ou falta de sensação de propósito, eu digo que procurar já é, em si, um ato de resistência contra o nada. Curta, se inscreva e compartilhe. Boa, bom final, bom final. Apenas o começo. Bom final, mano. Bem legal.